como que iniciou a mediunidade? O que você poderia nos falar nesse sentido? Sim. Olha, a parte paterna, nós somos de uma família espírita. O meu bisavô, o senhor José Ferreira Leite, fundou no ano de 1927 o Centro Espírita na cidade de Lorena, chamado Paulo Ferreira, que ainda continua em plena atividade. Curiosamente, o ano 1927 foi o mesmo ano em que o grupo de Chico Xavier fora fundado em Pedro Leopoldo, o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Então, na parte paterna, somos sim de família espírita. Mas conosco, eu fui criado pelos meus avós maternos, né? Minha avó muito católica, e foi aflorando a mediunidade. Eu me lembro de uma colocação do distinto e emérito escritor espírita, nosso amigo, hoje na pátria espiritual, de nome Newton de Barros. Ele classificava a mediunidade de duas formas. A mediunidade latente, em estado latente, aquela qual Allan Kardec exarara em sua obra O Livro dos Médiuns, que é a que todos nós possuímos em estado latente. E Newton de Barros teve a felicidade de fazer uma colocação sobre a mediunidade tarefa. A mediunidade tarefa se distingue quando o indivíduo, na pátria espiritual, reconhecedor de seus débitos contraídos em vidas passadas, dos seus tropeços, ele aceita, junto aos benfeitores amigos, uma tarefa a benefício de uma coletividade em que possa servir a Jesus através do bem que possa proporcionar ao seu próximo, aos seus semelhantes. Então, esse indivíduo, ele nasce com a mediunidade em estado latente, mas é uma mediunidade tarefa. Ela vai se externar em algum momento da sua estadia terrena. E no nosso caso, desde criança. Foi algo um tanto quanto perturbador, porque nós éramos crianças, né? Nós estávamos ali, faixa de 7, 8 anos de idade, e nós começamos a ver espíritos, a ouvir espíritos. E essa abordagem psíquica, para quem não tem o conhecimento, é algo perturbador. Porque o nosso pensamento, a natureza dos nossos pensamentos se perde numa espécie de intromissão de pensamentos outros, de outra natureza. Isso nos causa uma certa perturbação. Por que ocorre isso? Porque está aflorando, é uma mediunidade tarefa que está desabrochando. E nós fomos levados a vários psicólogos, passamos por vários exames, e uma delas, graças a Jesus, com muita propriedade, após efetuado vários exames de análise, ela chegou à conclusão que, no nosso caso, tratava-se de mediunidade. Então, ela orientou a minha avó que procurasse uma casa espírita em que pudesse, embora não obstante a minha idade, estava por volta já de 10 anos de idade, que eu fosse participar de uma casa espírita, estudar a doutrina, porque assim eu iria me reequilibrar. Desta forma fizemos. Comecei a participar do Centro Espírita Paulo Ferreira e, não obstante, também participei com muita gratidão da tenda de Umbanda Mãe Iemanjá, na cidade de Lorena. Eu comecei a fazer os estudos na casa espírita, mas como estava aflorando muito, e por parte dos meus tios umbandistas, me direcionaram a tenda de Umbanda, a única tenda de Umbanda em Lorena, na época, isso há muitos anos atrás, há 45 anos atrás, era a única tenda de Umbanda, Mãe Iemanjá, que aceitava como médios desenvolventes
pessoas com menos de 14 anos. Porque você era bem novo ali, né? 10 anos. Sim. Mas como meu tio assumiu a responsabilidade, eu me lembro da primeira conversa com a dirigente da casa, Dona Maria. Ela me olhou, me disse: meu filho, você deseja trabalhar na mediunidade? Eu disse: eu preciso trabalhar na mediunidade. Eu nasci com uma certa vocação de interação com as pessoas, um sentimento grande de comiseração, inclinação religiosa. Eu era uma pessoa extremamente religiosa. Enfim, ela me disse assim: eu vou lhe dizer uma coisa para antecipar. Você vai desenvolver aqui na Umbanda, nós vamos cuidar do seu desenvolvimento. Você vai realizar um trabalho muito bonito na Umbanda. Mas vai chegar um momento em que você vai ter uma outra tarefa, que será de enxugar as lágrimas alheias. Mas vou lhe confidenciar algo para sua intimidade. Você vai enxugar as lágrimas alheias. Mas as pessoas não vão enxugar suas lágrimas. Você vai sofrer. São suas provas. Você está pronto? E eu disse prontamente: sim, estou pronto. As primeiras mensagens, você via espírito e como que veio a intuição, o início para pegar e fazer a primeira carta? Você se recorda como que foi logo nesse início bem jovem mesmo? Não. Nós começamos, nós desenvolvemos a chamada psicofonia, vulgarmente conhecida como incorporação, na tenda de Umbanda, onde recebemos nosso benfeitor, Pai Joaquim de Angola, que há tantos anos nos acompanha, nos assistindo com a sua paciência, com o seu amor e ternura. E, simultaneamente, estudávamos muito sobre a doutrina espírita no Paulo Ferreira. Mais adiante, desenvolvemos a psicofonia na mesa espírita e prosseguimos. Até que por volta já de novembro de 1986, estávamos para realizar o nosso casamento, nós fundamos o Templo Espiritualista Cristo para Todos. Era um trabalho de Umbanda nas quartas-feiras e trabalho no sábado, trabalho espírita, de evangelização, orientação, reuniões doutrinárias e também de atendimento a espíritos enfermos. Então é algo distinto. Havia o trabalho de Umbanda, muito bem orientado, havia muito estudo acerca da Umbanda e o trabalho espírita. E assim nós fomos conduzindo. Tivemos a oportunidade, em meados dos anos 80 para 90, de empreender a primeira viagem a Uberaba. Nós conhecemos Chico Xavier através da nossa querida irmã, hoje no plano espiritual, muito amiga de Chico Xavier desde os tempos de Pedro Leopoldo, nossa querida irmã ali de Barros, saudosa memória. E tivemos a bênção de conhecer Chico Xavier, de estar com ele, de estabelecermos um contato com ele, e assim nós viajávamos para Uberaba trimestralmente. E eu ficava ali em Uberaba, ficávamos quase um mês, ali estudando, recebendo orientações do Chico, lembrando também o nosso querido irmão Carlos Bacelli, ele foi o que fez o prefácio do nosso primeiro livro psicografado, que era Cartas Consoladoras Superando a Dor da Morte. Estabelecemos amizade também com o médium de saudosa memória, Celso de Almeida Afonso, cidade de Uberaba, e outros irmãos. Nesses encontros com o Chico, teve algum fato que te marcou, alguma coisa que ele te disse, algo que você viu? Olha, eu realizava, porque os benfeitores amigos nós fomos trabalhando na Umbanda e também na doutrina espírita. Mas chegou um ponto que o Pai Joaquim disse: olha, meu filho, agora você vai se dedicar aos estudos e exercícios de psicografia. Então, os trabalhos de Umbanda serão somente para os médiuns. O trabalho público será o trabalho espírita. E começamos a fazer os exercícios sob a orientação de amigos como o Dr. Rafael Américo Ranieri,
conhecemos, um grande amigo, grande incentivador, Wagner Antunes. Eu tive a oportunidade de conhecer valorosos trabalhadores da seara espírita, como Richard Simonetti, Newton Boechat, pessoas que estiveram presentes em trabalhos de materializações, né? Eu fui um grande amigo do escritor, médium espírita, Jorge Rizzini e tantos outros, porque eu comecei a escrever também uma coluna espírita no Jornal Cachoeirense. Então eu sempre fazia entrevista com eles e estabelecia vínculos de amizade. Foi tempos assim muito bons, de muito aproveitamento. E nós fazíamos exercícios e levávamos para a apreciação de Chico Xavier. Sempre que possível deixávamos lá o envelope, né? Para que ele pudesse observar. Inclusive algumas das mensagens as quais ele observou foram fechadas muitos anos depois. Já estávamos trabalhando na área da psicografia, neste livro que aí está, Histórias e Mensagens que Elevam a Alma. Muitas mensagens, são 2 contos de Humberto de Campos, né? Estão nesse livro, que tiveram apreciação de Chico Xavier, apreciação de Carlos Bacelli. Mas eu me lembro que o Chico me disse uma vez assim, Rogerinho, vou lhe dizer uma coisa, você sabe que médium é igual cana na moenda? Disse assim, como assim, Chico? Se não virar bagaço, não adoça a vida de ninguém. E, de fato, nós constatamos isso, né? E decidi. Houve uma ocasião, a minha esposa chegou no Chico e comentou com ele sobre o meu interesse de empreender moradia definitiva na cidade de Uberaba. E eu estava atrás e ouvi quando o Chico falou, né? Ele deve vir sim, aqui é o lugar dele. Gente, eu pergunto aos irmãos que estão nos assistindo, se alguém ouvisse isso de Chico Xavier, não teria feito o que eu fiz? Olha, eu nunca via, eu adquiri a primeira casa, da nossa propriedade, aos 20 e poucos anos. Nunca paguei aluguel. Mas eu vendi casa, eu vendi tudo. Coloquei até o carro dentro do caminhão. Pra ir pra lá. E mudei para Uberaba. E lá fiquei 1 ano e meio, né? Estudando muito sobre psicografia. Pesquisando muito sobre psicografia. Filmando os trabalhos de Chico Xavier, os trabalhos de Carlos Bacelli, do Celso de Almeida Afonso, interagindo, me aplicando nos exercícios, lembrando que a faculdade mediúnica da psicografia é que exige o maior número de exercícios. Exige muito empenho do médium. E continua, tem que ter essa continuidade do estudo? Ou uma vez atingido? Frequentemente nós temos que estar estudando e nós vamos observar que o livro espírita traz uma característica diferente. Mesmo estudo das obras básicas da doutrina. Você estuda o livro dos Espíritos como eu estudei aos 10 anos de idade, você tem um entendimento. Continua estudando, aos 20 você tem outro entendimento. Aos 55, que vou completar no dia 22 de setembro, você tem outro entendimento. Então, é um estudo permanente. Você vai desenvolver, adestrar os recursos mediúnicos, significa desenvolver a sua sensibilidade, externar a sua sensibilidade, abrir o leque da sua sensibilidade. Né? Mas me recordo que estávamos indo muito bem nos exercícios. Né? Na ocasião, o Chico estava muito adoentado, não estava mais psicografando cartas. E o filho dele, o nosso querido irmão, Dr. Eurípides Higino dos Reis, Humberto Eurípides Higino dos Reis, ele, naquela época, ele não permitia que filmassem o Chico, que não tirassem fotografias, mas eu podia filmar. Ocorreu da minha mãe ficar enferma, fui criado com a minha avó, mas tinha muito contato com a minha mãe, ela ficou enferma, e aquela frase antiga, que os irmãos que estão nos assistindo devem ter ouvido em algum momento de suas vidas. E uma mãe é para 10 filhos, e 10 filhos não são para uma mãe. É uma frase verdadeira. Nós estávamos em Uberaba, residindo em Uberaba, eu era comerciante, né? E
A minha mãe se enfermou, ela teve um câncer muito agressivo no seio, foi muito agressivo, um período muito difícil. E minha avó, que eu fui criado por ela, muito preocupada, me ligava constantemente, naquela época era o orelhão, né, das fichinhas, né? Mandava chamar também, né? Mandava chamar, a gente corria lá pro orelhão, marcava horário, aquela situação toda. Eu falava com ela falava sobre a situação, que minha mãe não estava tendo o amparo que deveria por parte dos irmãos. Sim. Eu também conversava com a minha mãe e sentia isso. E aquilo foi me tocando profundamente. Eu pensei, meu Deus, eu vou ter que retornar. E conversei com o Chico. Sobre o assunto, já estávamos lá quase um ano e meio. E o Chico me disse assim, meu filho, retorna. Vai cuidar da sua mãezinha. O estado de São Paulo é muito carente na área da psicografia, especialmente direcionada à consolação. E, pelo que observo, a sua perseverança fará a diferença, meu filho. Você já fazia as cartas lá? Não. Lá recebemos mensagens de benfeitores amigos, né? De poetas, de Augusto de Lemos, que sempre esteve também conosco, e outros espíritos muito queridos. Zé Grosso sempre esteve conosco, dentre outros. E nós retornamos. Tivemos de retornar, embora continuamos visitando o Chico Xavier. Eu estive em visita a ele até uma semana antes dele desencarnar. Ele já estava bem debilitado, né? Muito debilitado. Mas algo estranho. Na semana do seu desencarne, ele teve assim uma melhora do seu estado. Ele, no sábado que antecedeu o desencarne dele, corrido no domingo, Chico Xavier teve uma melhora muito grande. Ele estava ouvindo pouco, já enxergava muito pouco, mas ele estava como que revitalizado. Ele ainda recebia os amigos. Muito poucos. Sim. Mas ele comparecia sempre que possível ao grupo da prece. Ele chegava até lá, transcorria a reunião normalmente, e ele recebia uma pequena mensagem de Maria Dolores, Cornélio Pires, né? E depois as pessoas formavam uma fila e o cumprimentavam e trocavam algumas palavrinhas com as pessoas. Mas é muito debilitado. Mas o Chico teve um ânimo muito grande, desejou saber como estava a Casa da Sopa, né, que ficava onde ele fazia as reuniões, as famosas reuniões à sombra do abacateiro. Sim. Né? E ali os irmãos tinham reformado tudo, né? E ficou uma instalação magnífica de trabalho para atender as famílias carentes, a alimentação das famílias carentes. Eu me lembro, quando estava em Uberaba, o Chico estava ficando muito em casa, não estava indo às reuniões, e reformaram também o grupo Espírito da Prece na época, né? E colocaram ali Branca de Neve, Sete Anões, né? Pintaram, reformaram, e o Chico foi, quando estava melhorzinho, ele foi participar, foi algo maravilhoso de se ver a alegria dele, né? E o Chico estava muito animado, tudo certinho. O Dr. Ranieri, isso em 1988, o Dr. Ranieri havia me dito uma coisa. Falei assim, olha, o Chico me disse, Rogério, que ele vai desencarnar quando o Brasil estiver tão feliz que não vai estar pensando nele, porque ele não quer ver ninguém triste. Eu me lembro disso, isso possivelmente em 1988, 87, Dr. Ranieri, que privou da amizade dele desde os tempos de Pedro Leopoldo. E de fato foi o que ocorreu. E quando ele disse isso, já era próximo do desencarne? Ou ele disse muitos anos antes? Muitos anos. Chico Xavier desencarnou em 2002. Sim. Né? No sábado ele se revitalizou, esteve presente no grupo Espírito da Prece, ainda recebeu uma pequena mensagem que os irmãos podem acessar no YouTube. Vão ver, última mensagem de Chico Xavier. Olha. Foi para poucas linhas, justamente de Augusto César para sua mãe Yolanda, que estava presente. A mensagem dizia mais ou menos assim: a vida corre e anda, mas entrego o meu coração de filho à minha mãe Yolanda. Alguma coisa nesse sentido muito terna. Fico muito feliz. Depois no domingo, pediu para ser barbeado, né, se prontificou. Chico se interessava pelo futebol.
também, né? Mas ele não foi assistir a final do jogo do Brasil. Sim. Mas perguntou quando estava o jogo. E quando as pessoas disseram, né? E o Brasil havia ganho da Alemanha, tipo assim, mas que bom. Né? E pela câmera, as pessoas viram quando o Chico fez uma menção de louvar a Deus, cruzou as suas mãos e expirou. Desencanou. Deixou o corpo. Estávamos realizando as nossas tarefas espíritas, né? No nosso grupo. E os nossos exercícios continuavam, recebendo mensagens, benfeitores amigos. Até então, o seu mentor já tinha se comunicado com você? Antes, o nosso mentor, ele que se manifestou, que cuidou da nossa preparação, dando suporte a essa atividade, ele se usava de um pseudônimo, de nome Irmão do Caminho. Mas ele veio para nos preparar. Né? Com o tempo, ele disse, olha, agora que você está pronto, vou lhe apresentar um novo amigo. Este amigo ficará com você até o término da sua atividade. Será com o seu desencarne. E nos apresentou o Padre Justiniano, e nós psicografamos o livro com a sua história autobiográfica, que se chama, a primeira edição do livro, hoje muitas edições, se chamava Padre Justiniano, Uma Vitória de Jesus, onde ele conta a sua história. 10 anos depois, ele lança um livro de nome Padre Justiniano e os Católicos no Além. Ele conta a história dele no primeiro livro, termina com o seu desencarne. Católicos no Além, quando ele desperta no mundo espiritual. Que interessante. A editora Itapuã, nossa parceira já de muitos anos, ela lançou o livro com o nome Uma Lição de Amor, que é esse que está aí. Sim, também esgotado. Esse aqui é meu, né? Isso, também esgotado. Mas o livro Católicos no Além, que também está esgotado, tanto este quanto o Católicos no Além, é possível os irmãos adquirirem diretamente com a editora Itapuã. Isso que eu ia perguntar, se entrar no site da editora, eles conseguem comprar ali online? Perfeitamente. Tá. Qualquer livraria pedindo a encomenda. Foi lançado com este nome, Uma Lição de Amor, que é o primeiro, e foi lançado com o título modificado, Além da Vida, Padre Justiniano e os Católicos, além com uma nova capa. Sim, sim. Então é fácil conseguir pela editora, diretamente. Mas estávamos ali, então, realizávamos exercícios, passou um tempo, continuando trabalhos doutrinários, estudando muito. É preciso estudar. Médium para realmente inclinado a um trabalho. Ele precisa estudar não somente a doutrina espírita. O médium psicólogo precisa estudar português. Nós temos um português ainda muito escasso, muito pobre, mas estudar português, um pouco de história, de filosofia. O médium tem que ter conhecimento. Isso facilita o intercâmbio, esse estudo? Sim, porque nós temos que oferecer aos espíritos os recursos mnemônicos, arquivos de memória, para facilitar o intercâmbio. Porque nós temos um vocabulário. O espírito deseja se expressar acerca de um tema de uma forma abrangente. Se nós não tivermos os mínimos recursos, né, a comunicação vai ser obstruída, vai ser um pálido reflexo da mensagem daquele espírito. Sim. Agora, quando você dispõe de recursos, também estudar psicologia, quando você dispõe de recursos, o espírito ele tem, são vários espíritos que vão se comunicar, ele tem recursos para se comunicar com segurança, com tranquilidade, sem ser mensagens truncadas. Sim. Mas então, estávamos ali quando, na época ainda, o Irmão do Caminho, havia uma senhora, Chico Xavier estava encarnado. Havia uma senhora que me procurou na cidade de Cachoeira Paulista, que é uma cidade pequena, no interior de São Paulo, e ela era evangélica. E o filho dela havia sido assassinado em São José dos Campos, em virtude da dívida de drogas. O filho era dependente químico, e essa senhora, as pessoas nos conheciam muito em Cachoeira Paulista, porque eu tinha um artigo no jornal, publicava semanalmente, né, um artigo sobre a doutrina espírita. Eu era muito ativo no movimento. Então,
tínhamos a nossa casa espírita, as pessoas sabiam dos nossos contatos com o Chico Xavier, e ela me procurou. Ela me procurou e disse assim, chorando, desesperadíssimo, Rogério, eu sei que você vai no Chico, pede para ele receber uma mensagem do meu filho, este é o nome do meu filho, deu o nome do filho, né? Tudo. Eu sabia que o Chico já não estava mais psicografando cartas devido até recomendações médicas. Dr. Eurípides Taan Vieira, que era médico cardiologista e amigo pessoal do médium há mais de 50 anos. Eu sabia. Mas ali estava Carlos Bacelli, Celso de Almeida Afonso. E eu fui muito gentil, nós temos que trabalhar, nós temos que amar. O padre Justiniano costuma dizer, o veículo da mediunidade é o amor. Então, eu falei assim, sim, minha irmã, vou para Uberaba, vou estar indo semana que vem, vou levar, sim, a sua solicitação. Não disse que o Chico não estava, mas eu poderia tentar com o Carlos Bacelli e com o Celso de Almeida, não é? E assim eu fiz. Tentei, levei. Eu não sabia um passo da questão das cartas consoladoras. Ainda não sabia um passo importante, que é muito esclarecedor aqui no seu programa, que nós vamos falar. Quem traz o ente querido à reunião é o coração saudoso. O espírito, os espíritos, eles não são evocados, eles comparecem de bom grado, motivados pelo interesse do amor, da ternura, da saudade, daqueles os quais eles tiveram laços estreitos de afetividade. No meu caso foi indireto. Mas eu levei com muito carinho, mas não consegui. E retornei, por que não dizer, como outros irmãos hoje retornam às vezes de uma sessão de fotografia. Você chegou a tentar passar pelo Chico, pelo Carlos? Pelo Chico, não sabia que o Chico não estava realizando foi os no trabalhos. Carlos Bacelli. No Carlos Bacelli, no Celso de Almeida de Afonso. E não conseguiu nada. Não consegui, no Carlos Bacelli, não consegui. Aí eu voltei como outras pessoas retornam. Tristes, voltei, confesso, voltei muito frustrado. Assim, meu Deus, o que eu vou dizer para aquela mãe em desespero? E eu tinha marcado uma reunião com ela, eu ia regressar de Uberaba, né, lá para segunda-feira. Na quarta, todas as quartas eu fazia exercícios de psicografia, recebendo mensagens. O médico tem que ter muita disciplina. Enfim, exercício de psicografia. E na quinta eu tenho um encontro com ela. Tinha marcado um encontro com essa mãezinha. Hoje, no plano espiritual. E no exercício de quarta-feira, eu estava muito triste, né? E comecei a fazer. Recebi uma mensagem de Humberto de Campos, que também, rendo aqui o meu pleito de gratidão a esse espírito, irmão X, né? Que nos auxiliou a desenvolver o automatismo da escrita. Porque ele ditava seus contos, e esses contos eu levei para vários. O Chico disse assim, ó, meu filho, leve também para pessoas analisarem o conteúdo, isso é muito importante. Professores de português, você tinha receio de estar sendo mistificado? Olha, pelo fato de eu já atuar na mediunidade desde os 10 anos, né? Desde os 10 anos de idade, na área da psicofonia, e estudar muito. Então eu sempre tive, confesso aos irmãos, muita segurança. Sim, isso que é importante, né, pro médium? Muita segurança, Tá. Estudei muito. Então tinha muita segurança. Então o Humberto de Campos, ele ditava isso assim, acompanhe rápido. Tudo muito rápido, é mente a mente, é complemento mental. Então aquilo vai, e vinha aqueles contos bonitos, inclusive aqui, olha, nesse livro, né, mais uma vez, gostaria que fosse mostrar, há 2 contos dele aí, né? Um se chama Angelina, História de uma Paixão, e outro Um Conto no Natal, a história de Henry Miller, muito interessante, instrutivo, são várias mensagens também de poetas, enfim, maravilhoso. E me auxiliou muito. E depois que conseguiu o automatismo, ele se distanciou, deu-se por cumprida a sua tarefa para comigo. Entendi. Né? Então, nesse exercício, nós estávamos lá e o irmão do caminho, eu sei a identidade, mas como nós guardamos... E você compreende, você identifica pela aproximação ou pela mensagem que era o irmão do caminho? Chega um tempo que você já sabe só pela aproximação do espírito quem é? Olha, quando é o seu benfeitor, você o percebe com muita clareza, porque é uma energia conhecida sua. Tá. A percepção é muito nítida, muito clara. Você criou o que nós chamamos de sintonia espiritual, é uma amizade psíquica. Sim, entendi. Que tornar-se-á uma amizade espiritual.
Então, você conhece perfeitamente. E eu vi, o irmão do caminho trouxe uma mensagem, e eu continuei no exercício. Daqui a um pouco, ele me apresentou, concedi uma pausa, e ele me apresentou a minha mãe. O espírito da minha mãe estava ali. E eu comecei a me emocionar. Ele disse: meu filho, não faça isso. Não se emocione em demasia. Você é médium. É a sua mãezinha. Você vai iniciar uma tarefa a partir de agora. E primeiro é com sua mãe, que você já conhece. Você já conhece a sua mãe. Eu recebi uma mensagem da minha mãe. Foi algo extraordinário. Porque quando é um ente querido seu, você não sente somente o acoplamento mental, você sente espírito a espírito, parece que você acasala. O espírito no perispírito se acasala. Recebi, e daqui um pouco, minha mãe falando sobre o trabalho que ia desenvolver, assinou, daqui um pouco ela traz um jovem pelas suas mãos. Irmão do caminho diz: agora que você captou a mensagem da sua mãe. Você passou até pela primeira prova, que era o teste emocional, né? Sim, sim. Que ali talvez você poderia não ter conseguido, né? Sim, aí ele me disse assim: agora que você sabe captar a energia, né? Direcionada uma mensagem particular, o mesmo procedimento, aí você entra em transe. Como é o transe da psicografia? Sim, sim. De uma forma muito minuciosa. Né? O médium psicógrafo, ele está habilitado a entrar em transe. Né? Entrar em transe. Então, quando ele entra em transe, ele deixa o estado beta para entrar no estado alfa. E o que ocorre? O espírito do médium se distancia um pouco do corpo. Nós vamos dizer, possivelmente, um dedo de distância ou dois no máximo, no caso da captação. E o que o médium sente? Isto é todos. O que o médium sente? O médium sente uma perda gradual dos 5 sentidos físicos. Que interessante. E por que isso ocorre? O ar tá muito forte? Vamos desligar um pouco? Tá bom. Tá bom. Por que isso ocorre? Porque quando o espírito se distancia do corpo, você perde os 5 sentidos físicos, eles diminuem. Você passa a ouvir com menos intensidade, enxergar com menos intensidade, você perde a noção de tempo e espaço. Por exemplo, você está psicografando, pode se passar 6 horas, 10 horas. Para você passou 1 hora. Entendi. Entendeu? E por que ocorre isso? Porque o espírito se distanciou do corpo. Né? Então você tem perda dos 5 sentidos físicos e você ganha uma amplitude dos sentidos espirituais. Nesse distanciamento parcial do espírito do corpo, você passa a captar com os sentidos espirituais. Porque através dos 5 sentidos físicos, você não consegue um contato com um desencarnado. É preciso que o seu espírito esteja distanciado um pouco do corpo, o chamado transe mediúnico. Então, o que ocorre? O benfeitor, obviamente, já preparou o espírito, explicou o básico para que ele consiga transmitir, procura dar suporte para que o espírito também não seja tomado de extrema ansiedade ou emoção. E a própria mensagem o espírito prepara antes, né? Ou não é na hora que ele, vamos supor, pode ser que na hora ele auxilie a transmitir o recado, mas aquela mensagem ele já elaborou com antecedência? Olha, quando assim, um espírito já se comunicou pelo médium, um ente querido, umas 5, 6 vezes, ele pode querer trazer algo assim, já elaborado por ele, e apresentar ao médium naquele acoplamento mental rapidamente. Mas, na maioria das vezes, nesses trabalhos de cartas consoladoras, que é um trabalho de socorro, não. Né? O espírito recebe uma orientação prévia, né? Os benfeitores dão todo o amparo para que ele consiga conter as emoções, acopla mente a mente. Quando estabeleceu a conexão, é dado um impulso, você sente o impulso involuntário na mão e corre.
Aí você acessa os arquivos de memória do espírito, o seu espírito acessa e ele acessa os seus. Ele transmite e você coloca. Entendeu? E eu recebi a mensagem daquele menino que consta até no nosso livro autobiográfico, de nome Rogério Galete, Um Coração em Chamas. Tem a mensagem, a primeira mensagem que eu psicografei. Legal. Recebi essa mensagem, fiquei muito feliz. Quando encerrou, fiz minha prece de agradecimento. E na quinta-feira, né, no dia aprazado do encontro com essa digna senhora da igreja evangélica, nós fomos ao seu encontro e ela estava tão ansiosa. Rogério, você conseguiu? A senhora, minha irmã, o Chico está muito doente, muito enfermo. Eu tentei, junto a outros médiuns, não foi possível. Eu tenho que ter aquela dor no semblante daquela senhora. Aí eu peguei e tirei. Mas em nossos exercícios, eu consegui isso e apresentei. Quando apresentei ela, ela foi lendo nomes, detalhes e a assinatura do filho. Assinou 3 vezes. Ela chorava e sorria ao mesmo tempo. Me agradeceu, me abraçou. E aí eu fiquei muito feliz. Voltei para casa. E Cachoeira Paulista é uma cidade pequena. Aquele sentimento de frustração que você veio do Chico sem a carta, a alegria foi triplicada, Nossa, né? Quando conseguiu, né? Foi um êxito. Ela pegou a mensagem, ela foi até o fórum. Foi até o fórum onde tinha os autos do processo. O menino com a assinatura dele mostrou a mensagem. Né? Aquilo causou uma repercussão muito grande. Ela divulgou a mensagem na igreja evangélica. Aí as pessoas começaram a me procurar. Aí os jornais começaram a me procurar. E eu comecei a fazer a reunião doutrinária e dizer às pessoas para preencher, como hoje ainda. Chico Xavier tinha o mesmo procedimento. Qual era o procedimento do Chico? O Chico ficava com uma prancheta, sentado à frente da mesa, 2 irmãos do lado, para deixar as pessoas demorarem muito, né? Muito rápido. Aí a pessoa passava por ele, por exemplo, você passava, né? O Chico, tô aqui motivado pelo desencarne da minha mãe, estou sofrendo demais, tudo. O Chico ouvia. Se ele percebesse, através da clareaudiência ou da clarividência, a presença do espírito, ele já lhe dava informações. Ele falava assim, olha, quem é fulano? Você é meu avô, está ao lado da sua mãe, mas fique tranquilo, nós vamos orar. Aí, qual é o seu nome? Aí você dava o seu nome. Qual é o nome da sua mãe? E nunca prometia a carta. Não, o Chico anotava numa prancheta. O seu nome, o nome da sua mãe. Tal. A data de nascimento. Tal. Ele preenchia esses dados, sabia o motivo do que desencarnou. O médium precisa deste momento para que ele possa abrir o leque das suas percepções. Perceber ou não o espírito, se o espírito está em condições para o contato ou não. Não é? E a necessidade real daquele que está buscando. Que tem pessoas que buscam para consolidar a sua fé. Às vezes a pessoa chega numa psicografia, preenche 5 fichas de solicitação com o nome do bisavô que não conheceu. Não teve vínculos. Não vai ocorrer intercâmbio. Médiuns sérios no país, eu estava fazendo uma live para Portugal, Canadá, e estava comentando. Sérios são poucos. Você atribui aqui, assim, você acha que a dificuldade, muitos também desistem do caminho? Não, o que ocorre, infelizmente, é que as pessoas querem projeção. Elas buscam projeção. Então, elas não fazem como nós iniciamos na época, estudando muito, fazendo exercícios paulatinamente. Não teve pressa para começar o trabalho. Não, você tem que estar ali, você tem que ganhar a confiança dos espíritos sublimados para te dar o amparo para esse trabalho. Mas tem médios, eu procurei orientar alguns e me decepcionei muito. Né? Quando eles começavam alguma coisinha, já nos deixavam e iam fazer um trabalho à parte. E os resultados são sofríveis, não é? Então eles pulam etapa. Então, eles estão em busca de projeção. Outros buscam, nós tivemos um caso até recente, informações nas redes, hoje com a internet, né? Médios que estão começando hoje é muito perigoso. Com informações de redes sociais, forjam mensagens. Nós temos isso. Eu sou de 25... Que aí a pessoa pede o cadastro inicial e depois procura. No banco de dados ela tem tudo. Até o CPF de Jesus Cristo. Vai conseguir, entendeu?
Então, agora, eu sou de uma época, quando iniciei meus trabalhos, não havia nem computador. Não havia nada, né? Então, hoje, nós estamos vendo muitos que se dizem médios que não são. Agora, as pessoas que têm esse medidor, elas acabam acreditando. Então, são aqueles médios, todo médico diz assim, ele não precisa atender, ele vai à mesa, ele vai fazer espontaneamente. Não existe. Chico Xavier me disse assim, Rogério, do nada se tira o nada. E Bacelli disse uma vez, até Jesus Cristo, para multiplicar pães e peixes, precisou de pães e peixes. Não existe o médium que não atende, que não tem um mínimo de informação que favoreça a sintonia daquele espírito que ele não conhece, que cabe ao familiar apresentar aquele ente querido dele. Este é meu filho, fulano de tal, era uma pessoa tão boa, assim, assado, desencarnou, assim, nós estamos sofrendo muito. Informações básicas, e colocar o nome, o grau de parentesco, a data de nascimento. Esse ponto é importante. Chico Xavier, estou dizendo a todos os irmãos que estão nos assistindo, nunca psicografou uma carta sem antes atender. É bom que os irmãos que comparecem a reuniões de psicografia saibam. Se Chico Xavier, a maior antena psíquica do século e, por que não dizer, do mundo de todos os tempos, não conseguia psicografar uma carta de um ente querido, de benfeitores, sim, de entes queridos, não, são energias desconhecidas. Entendi. Não é? Então, tem que ser apresentado. Sem o nada, não acontece. Aflorou essa mediunidade que você passou a trabalhar na tarefa mediúnica, diminuiu ou você aprendeu a lidar com a mediunidade? Porque no início você disse que chegava a atormentar. Sim, sim. Essa tormenta continuou ou não? Como que... Isso, é muito importante essa pergunta. Quando você começa a estudar a mediunidade, você vai aprender algo muito importante. E o que é esse algo muito importante? Que a mente é uma porta de uma fechadura só. Ela só abre de dentro para fora. E o médium tem que saber disso. Você tem que saber estado alfa, estado beta, estado beta. Então, quando você não tem conhecimento de lidar com isso, você acaba, porque a sua mediunidade é uma mediunidade tarefa, ela vai externar. Em dadas circunstâncias, seu espírito vai distanciar do corpo sem que você provoque o transe, sem que ocorra o transe que você provocou. Não, porque ele está externando a mediunidade, ela está desabrochando. Então os espíritos vão, né, fazendo mesmo a pressão psíquica naquele que está desabrochando a mediunidade. Quando você estuda, você aprende a lidar com isso. Então você consegue se desvencilhar de qualquer pensamento que não seja o seu. Você alcança o que a psicóloga disse mesmo, o equilíbrio. Então eu afirmo para você, quando comecei o adestramento mediúnico, esse ano vai fazer 45 anos que trabalho na mediunidade, 25 em tarefas públicas de psicografia. Eu nunca recebi um espírito que eu não quis ou quando eu não quis. A aproximação, ou como que você faz para identificar quando é um espírito inferior? Pode acontecer de ter um espírito maldoso que queira passar uma mensagem ou ter esse acoplamento? Não, quando você tem uma tarefa ostensiva que você vem a desenvolver, para que haja isso, primeiro há um grupo de espíritos, de benfeitores amigos, que vão dar suporte a esse trabalho. Então, é natural, pode vir espíritos enfermos, até acompanhando seus familiares, numa sessão de psicografia. Às vezes a pessoa está solicitando e aquele espírito compareceu, motivado pela saudade, pela dor, mas não tem condições, ainda precisa, ele está sob impressões da matéria. Então há todo um trabalho que o nosso livro mais recente, possivelmente daqui a uns 20 dias estará conosco, são 2 livros, um falando com espíritos, uma conversa com o seu ente querido através de você mesmo, em que eu oriento os pais a receberem mensagem de seus filhos. Mas intuitivamente ou escrevendo mesmo? Isso, perfeitamente. Esse livro foi lançado a primeira vez há mais de 15 anos. E tudo baseado no que aprendi com o Chico. Uma vez o Chico
já bem debilitada, não podia estar psicografando, e mamãe chorando, aquela situação toda, quando a mãe escreveu, dizia assim, olha meus filhos, Rogério, me diz uma coisa, eu entendo o sofrimento das mães, mas eu gostaria tanto que elas soubessem que nós viemos de lá para cá, e não o contrário. E vou lhe dizer uma coisa, o melhor médium para receber a mensagem de um ente querido são os próprios familiares. Como assim, Chico? Assim, simples, meu filho. Entre um familiar e o ente querido desencarnado já existe uma sintonia estabelecida. O espírito familiar pode visitar os seus pais, no caso do filho, visitar os seus pais. Se eles estiverem obstruídos pela dor, pelo sofrimento, pela revolta, pela indignação, é um obstáculo, não irão perceber aquela energia tão conhecida que é do seu ente querido. Mas se eles fizerem um trabalho interior, desbloqueando a mente e o coração, conseguem. Guardei aquilo. Mas nem sendo mas mesmo sem ser um médio ostensivo. Mesmo sem ser um médio ostensivo. E de quando em quando eu abordava, o Chico sempre tinha oportunidadezinha de tirar. E essas informações, quando o Chico veio desencarnar, eu peguei. Falei, está na hora de fazer esse livro sobre isso. E lancei com o seminário, a parte 1. Falando com o espírito, uma conversa através de você mesmo. E ali havia como fazer o trabalho de desobstruir a mente e o coração. Nós ensinamos como é o procedimento de um trabalho de apaziguamento interior por parte dos familiares encarnados. Através do culto do Evangelho do Lar, nós orientamos. Depois de 6, 7, 8 meses. Mas porque o culto do Evangelho do Lar, como nós sabemos, tem que ser feito com um dia naquele horário, sempre. Porque os espíritos sérios somente assistem pessoas sérias e comprometidas. Mas aí não tenta esse contato no Evangelho no Lar, né? Observe. Esse Evangelho que não realiza, eles é um trabalho de apaziguamento interior. Tá. Enquanto ele vai fazer 6, 7, 8 meses, uns dias, 3 vezes por semana, ali eles estão se apaziguando, eles estão se desvencilhando, né, dos obstáculos da revolta, da indignação. Uhum. Gente, aquela energia pensante, que é o filho dele, ele vai perceber. Né? Quando tiver 6, 8 meses, quando ele estabeleceu já um vínculo com a espiritualidade superior, que comparece às suas reuniões evangélicas, nós temos assistência da espiritualidade. Quando é feito de maneira disciplinada, renovando nossos conceitos de vida, nossas prioridades, fazendo um trabalho mesmo. Aí, sim, antes de findar, né, os pais, mas nós orientamos passo a passo no livro. Estou passando aqui sim. Uma síntese. Aí ele vai colocar uma música instrumental, baixinho, e Jesus, através da sua misericórdia, se for possível, se o ente que estiver presente, ele vai se colocar à disposição. Você consegue identificar um livro quando tem uma participação do espírito ou não? É muito claro para você isso? Ou vamos supor... Quando você vai psicografar um livro, você sente primeiro a abordagem do espírito. Então, por exemplo, Padre Justiniano, Stipe Júnior. Já recebemos 2 obras do Dr. Odilon Fernandes, que se comunica frequentemente, já há muitos anos, através do médium Carlos Bacelli, com obras excelentes que me auxiliaram muito na área do entendimento sobre mediunidade. E nós temos também 2 livros ditados por ele, Stipe Júnior, Félix Augusto. Então nós temos, primeiro até do Raul Seixas. Nós temos um livro chamado Metamorfoses da Alma. Um livro interessantíssimo. Também é possível encontrar, não somente conosco vai encontrar atualizada. Esse livro foi editado há 2 anos, foi atualizado, né? Mas também pela editora Dionise, chamado Metamorfose da Alma. Como que foi receber esse livro? Você sentiu a aproximação? Nossa, maravilhoso. Era uma época que estavam passando uma situação muito difícil, muito complicada, e houve uma série de circunstâncias antes, em que recebemos uma mensagem de um rapaz que era muito fã do Raul Seixas, inclusive o seu velório foi com todos as motivações, as roupas pretas, aquela situação do Raul, né? Tocando músicas do Raul, tudo. Eu, sinceramente, quando criança, né,
cresci ouvindo, eu nasci há 10 mil anos atrás, o dia em que a Terra parou, Tente Outra Vez. Mas, enfim, gostava muito, porque eram músicas inteligentes. Mas nunca fui, eu sempre fui fã do Roberto Carlos. Né? Eu fui cantor de rock também. Ó, que Né? Como interessante. garoto. Eu tive um grupo chamado Rolling Stone Jr. Ó, né? que legal. Eu dirigi peça de teatro também. Isso quando criança, 14, 15 anos. Então fui Olha. muito precoce. Né? Então, muito fã do Roberto Carlos. Aí o Raul, essas músicas sim. Mas quando eu sempre sou de estudar muito. Quando comecei a ler biografias, algumas entrevistas do Raul, eu falei assim, nossa, mas esse cara é esquisito. Esse cara é esquisito. Aí eu fui ouvir outras músicas dele e falei, nossa, músicas horríveis, horrorosas, eu só salvo essas daqui. Aí foi passando o tempo, e quando eu recebi mensagem desse menino, né, que é descendente de japonês, era fã do Raul, tá, aquela situação toda. Teve até no velório do Raul na época, o menino, antes de desencarnar, né. Isso tudo a gente conta no livro, Metamorfose da Alma, como se estabeleceu. Aí foi acontecendo, de um dia o menino falou assim, dentre outras mensagens que o menino tinha enviado, falou assim, olha, eu tive um contato com o Raul, ele vai escrever. Ele vai dividir a caneta comigo. E ele escreveu, tem a primeira mensagem dele, linda, que foi transformada em música pelo grupo Castelã. Dos áudios assim mais tocados na época era a Metamorfose da Alma. Olha, que É legal. uma música linda. Era a carta dele, que foi musicada pelo nosso irmão Jorge Reis, né, o diretor do grupo Castelã, né, o grupo espírita, né, e extraordinário. É fácil achar no YouTube e pesquisar e encontra com facilidade. Fácil, Castelã. Né? Grupo Castelã. Ah. E temos, então, aí o Raul passou o tempo, tudo. Havia recebido o Stipe Júnior, que o Stipe Júnior faz uma entrevista com o Raul no plano espiritual. Tem no nosso livro Stipe Júnior, o Repórter do Além. E Stipe Júnior foi o fundador do Diário de Taubaté. Se alguém quiser pesquisar quem foi Stipe Júnior, vai encontrar. Stipe Júnior foi um expressivo repórter. Né? O Diário de Taubaté foi considerado o segundo melhor diário do estado de São Paulo. Expressivo. Né? Eu não o conheci encarnado. Conheci sua esposa, ainda abalada com o desencarne desse tipo, quando alguns irmãos me levaram para fazer entrevista no Diário de Taubaté. Eu estava lançando um CD de mensagens, né? Nós temos um CD, Mensagem de Amor e Fé. Né? E conheci ela chorosa, tudo. Ela foi procurando se reunião. Aliás, quando eu estive no lançamento, no jornal, ele estava ainda encarnado, mas adoentado. Eu nunca tive um contato com ele, a pessoa dele. Ele teve câncer, estava muito debilitado. Então eu lembro dela muito chorosa. E quando aconteceu o desencarnar, ela desesperou. Ela, os filhos, católicos, ambos, esse tipo também é muito católico. Muito católico. Nos procuraram tudo e a primeira mensagem que recebi foi da mãe dele, né? Trazendo informações sobre ele. Passou o tempo. Ver a primeira mensagem dele, tudo consta no livro também. No livro dele e tal. A família ficou assim muito feliz, né? E a linguagem, por isso que o médium tem que dispor de recursos. É um jornalista, meu amigo. Se o médium só sabe a língua dele matriz ali e ele consegue receber carta em outro idioma que ele não domina? Olha, o que acontece? Se ele conseguir umas 3, 4 linhas, né? Se ele não souber nada... O espírito não... Chico Xavier diz, do nada se tira o nada. Chico Xavier, quando empreendeu a primeira viagem para os Estados Unidos, junto com o Valdo Vieira, Dr. Valdo Vieira, Chico Xavier fez curso de inglês. Ele chegou a receber algumas mensagens em inglês ali. Mas Chico Xavier fez curso de inglês. Não é? E no meu caso, por exemplo, eu já recebi mensagem em alemão, francês, inglês. Vamos lá o inglês. Quando eu recebi a primeira mensagem em inglês, se você perguntar, Rogério, que estudo você tem? Olha, eu tenho 6ª série. Eu fui um aluno, houve uma época na minha vida que eu fui um aluno muito rebelde, roqueiro, né? Mas como eu sempre amei os Beatles, então eu entendi inglês, entendeu? Quando você ama Beatles, você já está um passo de aprender um pouquinho inglês, né? Rudimentar, se não se dedicar ao estudo, mas sabe. Eu sei, por exemplo, tranquilamente escrever para você agora aqui uma página em inglês. Entendeu? Porque eu sempre amei os Beatles. Mas ao lado disso, quando eu recebi a primeira mensagem de um jovem que fazia bolsa de estudo nos Estados Unidos, em inglês, eu notei que me exauriu. Porque havia algumas palavras eu conhecia e sabia. Ele passava o texto
Ele passava as palavras e o e a tradução. E eu copiava e algumas eu sabia, ele sabia retirar o material da minha memória também. Sim. Né? Então havia aquela reciprocidade. Mediunidade é reciprocidade mental. Então, assim, mas, meu Deus, eu vou ter que estudar. Pode acontecer de ser um idioma que você aprendeu em outra existência? Sim, vamos chegar lá. Aí o que eu comecei a fazer? Uma coisa, eu vou estudar, minha vida é tão corrida, não vai dar. Eu gostaria de ter me aplicado mais. Aí eu comprei dicionário de inglês, comecei a estudar, por minha conta mesmo. Eu fui muito aplicado. Né? Aí um pouco eu recebi. Quando eu cantava, né? Eu não canto mais nada. Mas quando eu cantava. Já tá no final do programa aqui do bate-papo, eu já vou deixar por sua conta. Se você faz uma psicografia pra gente, se você canta, se você fala um poema. Ah, a gente faz alguma coisa. A gente faz alguma coisa. Já que ainda lembra alguma música? Ah, a gente faz alguma coisa. A gente faz. Mas aí eu recebi uma mensagem em espanhol. O espanhol não é difícil, né? Mas veio rude. Peguei também o dicionário. Na época não existia Google, não tinha nada. Então você tem que aprender o mínimo. E eu fui pegando. Entendeu? Italiano, aí veio um espírito italiano. Aí eu fui estudando. Então hoje o que acontece? Eu tenho um recurso mnemônico. E é óbvio, se eu sou escritor, consigo escrever, e são livros de qualidade, né? Eu sou autor de 12 livros de qualidade, com várias edições e reedições, né? E tem 6ª série, não é? É porque em outras vidas eu já estive como escritor, já estive nessa condição. Sempre fui amante das letras. Então você traz na memória recursos, chamados recursos mnemônicos, arquivos de memória. E você consegue, em transe, acessar esses arquivos. Só que você não pode deixar assim, não vou. Não é a lei do menor esforço, não, amigo. Entendi. Aí você tem que estudar, não é porque você tem recursos. Viver é recordar. Entendeu? Aí eu estudei um pouco de outros idiomas por minha conta, o que veio a somar. Para que eu tenha, no momento do transe, eu tenha algum recurso. O espírito acentua. Então eu consigo hoje psicografar em outros idiomas. Mas eu me esforcei para isso. Entendi. Do nada se tira o nada. O que é mais desafiador? Assim, com o público, você disse que a mediunidade ela tem um cansaço físico também? Muito. Quer dizer, olha... Chega a ficar quantas horas? Olha para você ver. A média, dependendo do público, são 12 horas de trabalhos consecutivos. E eu vou lhe dizer por quê. Antes, o que eu fazia? Eu fazia o atendimento. Eu era mais jovem. Né? Eu fazia o atendimento, ia à mesa, já ia à mesa. Mas eu notei algo estranho. Eu não podia comer nada. Aquilo me dava... Porque o médium tem ansiedade. Nós temos que entender o seguinte. Primeiro ponto. O que é uma carta psicografada? É o resultado do empreendimento de esforços conjugados. Reciprocidade mental. Vamos destituir os mitos. Mágica não existe. O espírito comunicante está sujeito à ansiedade, à emoção, a uma série de situações. O médium está sujeito à ansiedade também. Qual a ansiedade do médium? Corresponder à expectativa de ambas as partes, do espírito comunicante e do solicitante. Então, eu sempre percebi que quando eu comia, antigamente eu comia antes, né, de ir pra mesa, né? Eu comia alguma coisa, mas eu passava muito mal. E até hoje. O máximo que eu como, quando como, e às vezes as pessoas colocam coisa e falam assim, não, né? Não adianta, eu não consigo. Nossa, é um Por kit. experiência própria ali, né? Antes eu comia, pra ser sincero, eu fiz muitas sessões assim. Eu comia um pão seco com água, só pra ter algo no estômago pra segurar. Hoje, ainda de vez em quando, eu como um quibe. Um quibe, uma água, eu não abuso, porque ainda assim, às vezes passo mal. Mas então, antes eu atendia as pessoas e levava, por exemplo, todas as fichas. Vamos supor que você tem 8 espíritos comunicantes, 10. Antigamente eu abusava, eu era novo, eu queria mostrar trabalho mesmo, né? Estava começando e mostrar que era possível. Graças a Deus, sempre fui muito seguro. Tem médios que passam por aquele período de será que é meu, será que não é meu? Eu comecei na corporação com 10 anos.
Né? As pessoas sempre procuravam os nossos trabalhos mediúnicos quando eu tinha 12, 13, aos 14 anos. Era muito procurado, sempre foi procurado nessa área. A psicografia, tempo depois. É outra situação, né? Mas, enfim. E aí eu levava, por exemplo, 10 mensagens. Levava ali as 10 fichas, entrava em transe e ali eu ficava psicografando 3, 4 horas. Né? Esgotava muito. Com o tempo, fui notando, às vezes vinha 12 mensagens, consegui naquela época, tava no auge, quer mostrar trabalho mesmo, né? 15, né? Cheguei, né? Hoje eu não consigo mais. Hoje eu não consigo mais. Aí cheguei, né? Cheguei, ou um trabalho que fiz, na cidade de Itaim Paulista, acho que o Centro Espírito, acho que o Dr. Bezerra de Menezes, ou Caminho da Luz, uma coisa assim, Caminho da Luz. Itaim Paulista. Rapaz, eu iniciei o atendimento, era 8 horas da manhã, e antigamente não tinha número de senhas. Então, parecia 500 pessoas. Nós já atendemos, eu e a Marli, 750 pessoas. Caramba. E em pé. Porque se você sentar, a pessoa vai ficar conversando. Aí você morre. Entendi. E Você tem, tem os, que atender tem os rápido, outros. tem os outros. Tem os outros Tem os esperando, outros, é né? rápido, né? É rápido. Aí, então não tinha número de senhas antigamente. Eu atendi das 8. Rapaz, comecei 8 horas da manhã. Eu comecei a ler as mensagens às 3 horas da manhã. Recebi 25 cartas, nunca mais consegui. Todos conferiram a assinatura no telão. Olha. Mas isso aconteceu. Rogério, você consegue? Não é assim que funciona. Aquilo foi uma situação ímpar. Já aconteceu de não vir mensagem nenhuma ou nunca? Já também. De vir uma. Olha. Né? E aconteceram tantas histórias. Tem uma situação que acho que é até interessante, né? Tocar no assunto, eu te perguntei até antes, que você consola, né? Através do teu intermédio, né? Muitas famílias que perderam um ente querido. E você experienciou isso, né? Passou por isso, né? O desencarne do teu filho, né? Se você quiser falar, fica à vontade de falar um pouco sobre isso, que acho que é pra gente aprender também, né? Sim. Olha, eu já havia psicografado o livro O Suicídio Não é o Fim, Minha Vida Depois da Morte. Ah, já tinha psicografado esse livro, que era o livro do jovem Daniel Alves Baião, filho da nossa irmã Dona Clarice, idealizadora da caravana Luz de Maria, que leva até nós, irmãos de São Paulo e Rio de Janeiro, a um dos nossos encontros de psicografia. E esse jovem veio a cometer suicídio em decorrência de um desajuste na área afetiva. Mas era um jovem muito religioso, um jovem amoroso, um pai amoroso, uma pessoa extraordinária. Né? Eu já havia psicografado. Eu já havia escrito o livro Falando com Espíritos, uma conversa com o seu ente querido através de você mesmo. Nós estamos relançando agora, atualizado. A parte 1 e 2, um livro só. Né? Eu já havia observado o resultado nas famílias, que era maravilhoso. E eu sempre ouvia nas filas uma colocação dos pais. Rogério, o que eu sinto, quando passa por mim, o que eu sinto, Rogério, é como se, olha, quando aconteceu aquilo com meu filho, parece que abriu um abismo. Um abismo, quase que eu caí lá dentro de vontade de jogar dentro do abismo. Quando você ouve isso, mas não passou por isso, você pode formar uma ideia. Sim. Mas olha, meu irmão, eu passei por isso. É, de fato, esta sensação. O meu filho, Agno Cipriano, ele veio a cometer o suicídio. Um jovem ímpar, de muitos valores. Viajou muito conosco, participou dos nossos trabalhos, ficava dos livros, nos ajudava. E ele era tão interativo, amoroso, cheio de predicados e virtudes. Aliás, depois eu vou dizer o único defeito que ele tinha para você. Um menino sem vícios, muito obediente. Se ele estivesse aqui, por exemplo, numa sala com pessoas, ele viria aqui e daria um beijo na cabeça de cada um. Inteligente, aplicado nos estudos, mas ele tinha um defeito. Exigente demais para consigo. Se cobrava muito. Desde criança. O menino, desde bebezinho, acho que a mãe dele está ouvindo neste momento. O nosso depoimento dela se lembra disso. Desde bebezinho, no carrinho. Né?
Eu ficava, meu Deus do céu, que coisa, né? Nós estávamos levando ele no carrinho e às vezes tinha pessoas que estavam andando na frente. Ele falava, à frente, entendeu? Querendo Então, avançar. assim, avançar, né? E ele estudava, infelizmente, eu fui fui muito rebelde, fui um jovem, quando eu fui roqueiro, fui um rebelde, normal. Você achava que era assim, né? E eu fui criado com meus avós, depois vim continuar minha criação com meu pai, com 14 anos, sofri muito complexo de rejeição, tive muitos problemas de família, tive muitos traumas, é a dor, né? É a dor, a visita da dor, é o testemunho, e a gente aprende assim mesmo. Cometi muitos equívocos, né? Muitos equívocos, tudo, eu narro tudo isso na nossa autobiografia, Um Coração em Chamas, né? Eu não uso maquiagem, eu gosto de ser muito transparente, né? Nunca fui santo, nunca, sou uma pessoa comum, falível como qualquer outra. Mas enfim, mas o meu filho, ele tinha um defeito, ele se cobrava muito. Por exemplo, nos estudos, ele não podia tirar nota baixa. Mas ele era aplicado, mas ele não aceitava se ele não tirasse 10. Isso era dele mesmo, não tinha nenhuma imposição externa, né? Até da parte da mãe, eu até ficava tranquilo, porque a mãe cobrava essa parte e eu cuidava de outras coisas. Eu tinha o comércio, tinha um centro, era presidente de um centro, viajava o país, além de ser presidente de um centro, eu tinha o meu centro e ainda fui ser presidente de outro centro, que era do meu bisavô. Então eu cuidava de 2 casas espíritas e viajava o país. Então essa parte da educação, ela cobrava muito dele. Mas ele se cobrava, ele gostava. Nossa, se ele tirasse nota baixa, ele dava murro. Uma vez ele deu um murro na porta de vidro, cortou o braço. Ele não aceitava, simplesmente, né? E eu sempre fui muito brincalhão. Eu falava assim, meu filho, seja igual ao seu pai. Seu pai não estudou, vive. Seu pai é escritor, olha. Né? Seu pai vive bem, né? Nada me sobe, nada me falta, meu amigo. Entendeu, meu filho? Então não se cobra assim, não. Eu falava assim, eu tinha uma brincadeira que eu fazia muito com ele. Eu falava assim, mas quando você tirou, meu filho? Ah, pai, tirei 6. Eu falei assim, meu filho, 0 também é nota, viu? Algarismo. Quando eu tirava 6, eu comemorava. 0 é algarismo, né? Então, aí ele foi tentar fazer curso para passar, houve a separação, separei da mãe dele, depois de 20 anos de casado, ele já tinha 20 anos, e ele foi fazer concursos para oficial da aeronáutica, né? Só que ele foi de súbito. Ali é difícil. Na nossa casa espírita, que era o grupo de estudos Allan Kardec em Lorena, hoje nós estamos na Casa da Prece Chico Xavier, em Taubaté. Estamos em Taubaté. Então, ali frequentavam generais, oficiais de aeronáutica, e sabiam da situação do meu filho. Avisa seu filho que é na 4ª vez que passa, né? Assim não. E meu filho foi fazer a primeira prova com 3 meses de estudo. Não tinha como passar, nenhum gênio passa. Mas tinha um colega dele que estava preparando mais tempo, passou. Aí ele se cobrou demais. Ele foi fazer a segunda prova, ele ficou por 1 ponto. Recebeu até menção honrosa, tudo, foi por 1 ponto. Aí ele tava, conversou comigo, tudo. Me lembro que foi uma terça-feira, né? Eu já havia psicografado o livro, escrito falando com o espírito, enfim. Ele falou assim, pai, eu não sei não. Ele até falou assim, mas eu tentei, ele estava até gordinho, meu filho sempre foi vaidoso, se cuidava muito, né? Mas até tentei suicídio, mas a corda arrebentou e riu. Mas também você tá gordo, você não tá mais cuidando. Aí ele falou assim, pai, eu não passei por 1 ponto, pai, mas o que é isso? Isso foi em novembro. Eu sei até o dia do desencarne dele, porque é o dia do nascimento da Umbanda. E você acha que ele tinha tentado mesmo? Então, do modo que ele contou e riu, porque eu sempre fui muito brincalhão. Ele contou e riu, eu vi que ele tava fora de forma, ele era um menino, um atleta, né? Eu falei assim, também, isso arrebentou, né? Ele riu também, tudo. Aí você, filho, mas quando vai ser a próxima prova? Eu falei assim, pai, só em julho do ano que vem. Quando ele falou em julho do ano que vem, veio uma coisa na minha cabeça, assim, esse menino não vai aguentar. Só que veio rápido, eu pensei, vamos lá. Ô filho, faz o seguinte, faz o concurso. Olha, tá tendo um concurso para... Inclusive tinha aberto um concurso que ele passaria dando risada. Meu filho é muito estudioso, inteligentíssimo, né? Tava tendo um concurso para polícia, para trabalho de polícia, assim,
interno, sim. provisório, com oportunidade de... Aquele concurso ele passaria assim. Seu filho, você tem que fazer o seguinte. Você quer para ser oficial? Faz esse concurso mais fácil. Eu paguei para ele um estudo do outro concurso que ele queria fazer, só que sabia que era difícil, mas porque ele queria. Porque queria, eu paguei, ele não fez. Quando veio da polícia, eu falei assim, você passa... sem estudar, você passa. Certeza. Entendeu? Nível 8ª série, menino formado, menino inteligente, né? Até musicalmente, menino inteligente, né? Não curtia essas musiquinhas de agora, não. Né? Menino inteligente mesmo. Aí eu falei pra ele, não, pai, minha mãe falou, eu tenho que fazer para oficial, eu quero ser oficial. Assim, então, faz um que você passa, vai trabalhando, vai levantando sua autoestima, nada impede você estar trabalhando, estudando e fazer o concurso. Se você passar, você pede exoneração e entra pra escola de oficiais. É a orientação que eu dava pra ele. Mas aí um desentendimento, entendeu com a mãe, uma coisa ou outra, tudo acabou se enforcando. E com a minha foto nas mãos. A sua foto na mão. Foi olha, o máximo da dor. Né? E eu digo para todos os irmãos que estão nos assistindo, eu gostaria que as pessoas tivessem essa condição. Eu nunca tive fé em Deus. Nunca tive fé em Deus. Eu nasci com a certeza dele. Ela me ligou. Rogério, como você tá? Assim, eu tô bem. Isso depois que cheguei de Cambé. Né? Fui muito amigo do Hugo Gonçalves. Alguém quiser pesquisar no Google, o paizinho de Cambé. Ele criou 500 meninas. Ele e a esposa dele. Formou todas elas. Eu vou anotar. Qual o nome? Hugo Gonçalves. Uma pessoa extraordinária. Ele sabia a minha reencarnação passada. Amiguíssimo de Chico Xavier. Chico adorava ele. Nossa, os maiores nomes do movimento espírita nacional e mundial passaram ali no centro dele. E do Lar Espírito Maria Barbosa, onde tinha as crianças. Ele criava as crianças ali, as meninas, né? Ele sabia que eu havia sido reencarnação. Eu tentei arrancar. Eu tive na casa dele até o 100º ano. Quando ele comemorou, estive na festa de aniversário dele, fiz muitos trabalhos, palestras lá, em Cambé, no Paraná. E sempre visitava o Divaldo, não saía de lá também, via, né? Todo mundo amava o Hugo Gonçalves. Um senhor de 100 anos, contando piada, muito lúcido, extraordinário. Ele fez 100 anos, estivemos juntos, fomos na festa. Uma semana depois, ele regressou. Você visitou umas pessoas, eles desencarnaram depois de uma semana, Foi uma semana, hein? Olha, eu tô ficando preocupado, hein? Fico preocupado. Mas aí, eu tentava falar, me conta quem eu fui. Eu falei assim, meu filho, não posso te contar. Uma coisa que me intrigou até hoje, o Gonçalves. A gente tem essa curiosidade, né? Uma curiosidade porque ele dizia de uma forma assim... Eu olhava nos olhos dele, fazia a profundidade, ele olhava assim pra mim e falava assim... Como se te desvendasse, né? É como se desvendasse toda a história, por tudo que eu sofri, passei nessa vida, né? Tantos problemas, né? Mas enfim, aí essa senhora me ligou, você está bem? Estou. Aí deu aquela pausa no telefone, eu notei. Rogério, você está bem? Eu estou. Não, Rogério, eu fiquei sabendo uma coisa. Aconteceu, meu filho. Tem vários trabalhos, meu filho estava lá. Você perdeu seu filho. Não. Eu estou bem, minha irmã. Porque eu não perdi meu filho. Se eu tivesse perdido meu filho, eu estava muito triste. Estaria arrasado. Não, ele renasceu. Eu não perdi meu filho. Está com Deus. Os braços paternais de Deus. Uma vez, no Centro Espírita, grupo da prece, junto a Chico Xavier, ainda falando sobre suicídio, ele voltou-se ao povo e disse assim, olha, suicida pode ser qualquer um de nós. Quando visitado por uma circunstância adversa em que não esteja maduro o suficiente para administrar. É uma fragilidade dele. Vai ser um material de reflexão para ele. E se nós aprofundarmos no assunto com relação ao suicídio, é deste material de reflexão que ele vai se esculpir, se moldar para ser mais forte. Então, nós temos que deixar o atavismo religioso, em que os suicidas, na época, a igreja sequer concediam um túmulo na Terra Santa,
porque era um suicida. Não porque se orava, né? Não faz oração pro suicida. O judeu também não podia, né? Então, o Chico fala assim, e outra coisa lhes digo, para cada caso de suicídio é um caso. Há atenuantes e agravantes. Porque o suicida ele não leva consigo a história daquele momento. Só aquilo ele vai apresentar para Deus. Ele vai apresentar as suas virtudes. A história, o histórico dele até ali. É o que ele tem para apresentar. O que ele é uma fragilidade dele, né? E ainda perguntaram para o Chico sobre a questão, certa vez perguntaram para o Chico sobre o caso do Getúlio Vargas. E ele falou assim, pois é, meu filho, no caso dele houve atenuantes. Eu pergunto, mas como assim? Que olha, meu filho, se ele não tivesse suicidado, teria ocorrido um mar de sangue. A mediunidade não é propriedade do espiritismo. Mediunidade não tem nada a ver com religião. Mediunidade não é dom. Eu questionava muito o Chico. O Chico falou, mediunidade é uma concessão de Deus, é algo natural, inerente a todos nós. A todos nós. Agora, como te falei, o estado latente, né? E a mediunidade de tarefa. Mas ela não tem nada a ver com religião. Uma sessão de psicografia não é uma sessão religiosa. Lógico, a casa espírita que faz toda aquela coisa. Eu não gosto. Uhum. Eu não gosto. Eu gosto assim. Se vamos numa casa espírita, eu acho que você pode fazer uma palestra apresentando, neste momento. Antigamente eu levava todas as mensagens e ficava ali. Claro, esgotava muito. Aí, como as casas queriam também mostrar o seu trabalho, eu falei assim, bom, eu atento, me recolho, recebo umas 4, 5, enquanto essas pessoas também vão vendo os livros, a casa apresentando o trabalho, a gente vai fazer o nosso trabalho. Depois levo mais 4 para a mesa, o que for, o que a espiritualidade fizer, e a casa apresenta o trabalho dela, né? Foi melhor, né? Mas enfim, aí o que acontece? Eu costumo dizer o seguinte, gente, mesmo na casa espírita, apresente a doutrina, mas não tente converter ninguém, não. As pessoas não comparecem a uma sessão de psicografia para serem convertidas. E o objetivo de uma sessão de psicografia são 2. Primeiro, trazer um lenitivo a quem esteja sofrendo em decorrência do regresso do ente amado à sua pátria de origem. Ponto. O segundo objetivo, despertamento para valores que devemos priorizar nesta vida, tais como caridade, solidariedade e fraternidade. Uhum. Chico me dizia assim, Rogério, essa é uma reunião ecumênica, congrega todos os irmãos de outras religiões. Chico tinha o hábito de visitar, especialmente os dias das mães, isso era sempre, né? Chico visitou o Carandiru, vocês sabem disso, Dia das Mães. Chico tinha o hábito. E quando não vinha a São Paulo, Carandiru, ali no presídio de Uberaba, ele sempre ia. E uma vez um repórter perguntou a ele, Chico, que bom que você vai, teve no Carandiru, e você converteu muitos presos, você falou da doutrina para eles, você pregou a palavra de Jesus? Sabe o que Chico respondeu ao jornalista? Disse, meu irmão, eu não vou me valer do fato de ele estar atrás das grades para eu pregar religião para ele, não. Eu fui lá para abraçar e beijar os nossos irmãos encarcerados, que se encontram no momento encarcerados. É isso que eu fui. Que exemplo, né? Então eu não vou me servir de uma sessão de psicografia para pregar a doutrina. Eu vou apresentar a doutrina. Aconteceu de alguém querer uma mensagem numa hora que não era agradável ou pressionar de algum modo, assim, querendo carta? Olha, eu já tive oportunidade, lógico, eu concedi muitas entrevistas, você pode pesquisar, todos podem pesquisar, pelo Google, nossos vídeos, várias entrevistas, mensagens que recebi de algumas personalidades no meio televisivo, né? Muitas. De muitas pessoas conhecidas nacionalmente, internacionalmente, até. E eu recebi alguns convites que rejeitei, né? E que se eu fosse um charlatão, como vejo tantos por aí, e quisesse, porque o povo brasileiro, ele tem 2 problemas. Ele é o mais religioso que tem, isso é problema. Porque se você tiver religião, mas fizer dela com a razão, você se tornará uma pessoa crédula. Né? Isso não é bom, não é saudável. Né? E o povo brasileiro, ele é crédulo, extremamente religioso. Então, ele é fácil de ser enganado.
né? Então eu já recebi propostas de emissoras de TV, por exemplo, quando ocorreu, já recebi mensagem ao vivo de celebridades, com celebridades, né? São espíritos comuns. Estão em condição, acabou, aquilo lá, a luz do palco acabou. São espíritos comuns, tem que entender isso, primeiro ponto. Mas enfim, quando ocorreu aquele caso do goleiro Bruno, né? Quando ele foi solto a primeira vez, uma emissora de TV, se eu fizesse tudo que as emissoras já me convidaram, se eu fosse um charlatão, eu seria mais conhecido que o Pelé. Falando francamente. Seria muito mais conhecido que o Pelé. O que eu rejeitei de convites. Por quê? Para haver um contato, tem que haver, palestiniano, irmão do caminho desde o início, palestiniano sempre enfatizando, tem que haver necessidade do solicitante. O espírito não vai comparecer só porque você quer. Ele não é seu familiar, ele não tem laço com você de afinidade, ele nem te conhece. E nem você conhece ele. Não é? Mas na época, quando o Bruno saiu, um dos casos, muitos outros nesse sistema. Aí a TV falou assim, não, Rogério, você não pode vir aqui. Já fiz muitos programas, né? Recebi uma mensagem da Emídia, falando tal, saúde. Eu falei assim, escuta, eu sabia pela televisão que a mãe dela era evangélica. Assim, gente, não, você sabe, não é assim que funciona. É preciso haver sintonia, necessidade do outro. E eu preciso ter um contato com a pessoa e sentir essa necessidade e pressentir o espírito. Não funciona assim, não. Não, mas nós vamos entrar em contato com ela. Eu sabia, mas ela é evangélica, ela é resolvida nesse sentido. Dentro da fé, dentro da fé dela, ela encontrou. Sim. Ela crê, tem a certeza que está com Jesus, pronto. É uma mãe sofrida, é uma mãe sofrida, mas ela tem uma consciência espiritual muito boa, a mãe. E ela não quis. Aí eles vão tentar, mas tentar de todo jeito. Não, a gente vai te dar isso, a gente vai te dar aquilo. Foi oferecendo muito. Entendeu? A gente vai te fazer. Meu irmão, você não entendeu. Não existe isso. Chama-se charlatanismo. Essas pessoas que vão. Eu já conheço um monte, né? Eles vão fazer previsões. Gente, para com isso. Só brasileiro acreditar, né? E as pessoas gostam, sabia? O brasileiro. Né? Não, o brasileiro dá audiência e paga para ser enganado. Exercício que você faz pra você falou sobre a cobrança excessiva, né? Que o seu filho também tinha, isso, assim. Isso. Como que você faz pra medir o teu empenho na tua tarefa, sem afrouxar, vamos dizer assim, sem largar a tarefa, mas também não indo por outro extremo de se cobrar tanto? Não, olha, eu digo pra você com toda sinceridade. Eu procuro fazer o melhor junto aos benfeitores e as condições em que se encontrem os entes queridos. Então, se você receber uma carta psicografada por mim ou pela Marli Mancini, né, você vai receber o resultado do melhor da nossa parte. Pode não ser aquilo que você espera, pode ser aquilo que você aguardava, mas foi o melhor. Então eu tenho ciência apenas que eu fiz o melhor. Quando eu vou fazer uma sessão, eu vou para fazer o melhor. E eu fui um médium. Nós temos aí a nossa biografia, lembrando que é um Coração em Chamas, né, que tem histórias ali. Eu costumo dizer que é um livro proibido para menores, tarja preta, né, sobre a minha história, né, que já me rendeu até viagens ao exterior, como eu te falei, né? Embora eu nunca fui. Eu vou passear. Entendeu? Eu disse não. Eu gosto de ficar no meu quarto. Olha, duas coisas que eu gosto de fazer de lazer, sabe? Eu gosto de ler e assistir filmes. Eu tenho 5.000 filmes. Fora aparelhos, eu gosto muito de filme. História, eu gosto muito dessas coisas. Eu gosto dos meus gatinhos. Entendeu? Uma vida simples. Eu sou, sabe? E amo as pessoas. Gosto de estar com as pessoas. Nós temos reuniões nas quartas-feiras. Então, dessa forma, o médico tem que ter vocação. Ele tem que vocação. Se alguém vai estar com o médico achando que ele tem tanta comissão, olha, não seja médium. Primeiro que se você tiver vocação mesmo, você vai mudar um monte, sua visão vai ser outra. Você vai ver a vida em preto e branco, não colorida. Entendeu? Aí, para te contar, meu filho desencarnou, de suicídio, eu senti complexo de culpa. Você passou por esse processo? Eu passei. Meu filho ligou várias vezes pra mim um dia antes e eu não atendi. Falei pra ele vir em casa. Eu achei que ele ia brigar comigo por alguma coisa. Né? Bateu o telefone e era dia de sessão. Né? Então eu tive muito complexo de culpa. Eu viajava muito. Entendeu? Eu sinceramente, eu viajava para quatro estados diferentes numa semana.
Cansativo, Eu hein? passava minha vida, até meu casamento, tudo acabou. Até meu casamento acabou. Entendeu? Esse foi o preço da tarefa? Eu não diria da tarefa. Eu diria assim, das condições de um homem, uma pessoa comum, lógico, com a vocação, inclinação de amar e servir, mas talvez eu não soube dosar as formas. Eu, mesmo para fazer, sabe? Você nunca pensou assim que talvez não fosse esse caminho que fosse para seguir? Não, eu tinha. Você sempre teve Desde certeza? quando nasci, eu queria ser padre. Eu nasci com inclinação. Nasci assim, sabe aquela vocação? Então, eu só tenho prazer. Às vezes uma pessoa me convida, Rogério, você não quer passear com a gente em tal lugar? Eu falo assim, se tiver uma sessão, fazer uma palestra, eu vou. Eu não vou para passear. O meu prazer é fazer o que eu tô fazendo. Nosso mentor espiritual pode ser um parente nosso? Sim, sim. Os benfeitores são aqueles que se interessam por nós, pela nossa sorte. No caso da mediunidade, muitas vezes sim. Muitas vezes alguém desta encarnação ou de outra encarnação que foi vinculado a você. É preciso ter empatia. Empatia significa amizade psíquica e espiritual. Então pode sim. Olha, eu citei o caso da Fernanda, da casa da Marcela, no caso. Né? E poderia citar o caso aqui da doutora Tânia Fregonese, que residia em São José dos Campos, né? Que quando a filha formada em medicina, o noivo de medicina, e o noivo foi receber uma menção honrosa em Campinas. E na volta houve uma tromba d'água e os dois caíram no precipício, desencarnou os dois. E eu me lembro dessa mãe, a doutora Tânia chegou, e isso acontece, viu? A pessoa não consegue ver a foto do filho depois que se desencarna. A dor é grande. Isso aconteceu comigo. E o meu caso, complexo de culpa. Né? Aí eu lembro dela a primeira vez que eu falei assim, Rogério, essa aqui é minha filha, eu sofrendo muito. Todas as vezes que ela foi, ela só fazia assim, ela não olhava, ela não conseguia. Olha, aquela mãe foi a mesma história da Fernanda. E tem irmãos que têm plena convicção que estão assistindo esse programa e esse podcast, e eu tenho certeza que sabem de quem eu estou me falando, que é a doutora Fregonese. E a história dela é interessante. Foi indo, foi sofrendo, foi recebendo mensagem, foi indo. Fiz um seminário primeiro, falando com espíritos, ensinando as pessoas. Ela foi, começou a estudar, né? Já era espírita, mas não era aquela. Mas foi aprofundando, começou a perceber a filha da mesma forma. Comecei a receber mensagens. Aí, às vezes ela ia nas minhas reuniões, sentava, estava quietinha. Eu falei assim, Rogério, eu tô sentindo, minha filha tá dizendo de tal coisa de fulano. Confere essa informação para mim, se é verdade. E você tem que se experienciar. E essa interação com outros médios é importante, né? É importante. De você ir pegando essa confirmação do que você tá recebendo. Sim, aí eu percebi nela o quê? Estudiosíssima, inclinação, decidiu transformar a dor em amor. Ela decidiu fazer o que nós devemos fazer, reverenciar os nossos entes queridos através do amor. Homenageia ele através do ato de bondade, caridade. Ele vai receber mais do que uma prece, um pão ofertado a quem tem fome. Ele vai receber. E a doutora Tânia começou a estudar, eu comecei a orientá-la em exercícios de psicografia, tanto quanto orientei a Fernanda. E ela começou a psicografar também. E quem que era a benfeitora? A filha. Interessante. Lindíssima. Então são muitas histórias. Os fatos falam por si. Até que ponto o espírito evolui? Será que há um limite para o nosso crescimento? Ele dá boa noite, ele é de Grajaú, São Paulo. E boa noite, meu irmão Newton. Aliás, o nome do meu pai. Né? Vou dizer uma coisa. O que são anjos? As pessoas acreditavam nas doutrinas tradicionais, elas dizem que o anjo, Deus criou homens e anjos. Na doutrina espírita, os espíritos sublimados afirmaram Allan Kardec, que nós fomos criados, todos nós, simples e ignorantes. E que para chegarmos a essa escalonagem angelical, nós temos que atingir o ápice da nossa evolução moral, espiritual e intelectual.
E numa reencarnação somente, é impossível alcançar esse estágio. Por exemplo, o que seria do homem pré-histórico, se ele tivesse somente uma vida? Como ele estaria no mundo espiritual? Grunhindo? Escrevendo nas paredes? Não seria o Deus Pai Nosso que Jesus nos ensinou. Né? Porque senão, se houvesse anjos que não necessitassem empreenderem esforços para evoluírem, Jesus teria dito, olha, eu vou ensinar uma oração para vocês, olha, Pai meu e padrasto seus, tá? Eu vou ensinar essa oração para vocês. Ele falou, Pai Nosso, né? Aqueles que desejam alcançar misericórdia, sejam misericordiosos. Então, nós vamos reencarnar até atingirmos o ápice da nossa condição de felicidade, que somente existe na condição integral quando nós somarmos essa evolução, essa tríplice evolução, intelectual, moral e espiritual. Aí seremos verdadeiramente felizes e não teremos momentos felizes ou circunstancialmente felizes, como ocorre com todos nós. Ela quer saber se quando uma pessoa morre de mal com alguém, isso influencia na vida da pessoa. Ela é de Minas Gerais da Luz, acho que é isso. Olha, espírito, nós somos espíritos, nós estamos no corpo físico. Quando nós deixamos o corpo físico, nós prosseguimos com a nossa individualidade, com a nossa natureza, com nossas crenças, com nossos preconceitos, com virtudes, defeitos. Então, se alguém desencarnou de mal com alguém, mas esse mal que seja tão significativo, ela pode sim, na condição de espírito, tentar abordar e psiquicamente prejudicar a outra pessoa. Agora, nada que... É por isso que Jesus, das pregações de Jesus, o que mais ele orienta é a partilha, caridade e o perdão. Porque perdoar não é um ato de bondade. Não é um ato de bondade. Perdoar é um ato de sabedoria. Quando você perdoa o ofensor, você o desvincula de si. Se você não perdoa, sempre quando você lembrar do seu ofensor, você passa mal, sente mal. E se você prosseguir com esse ressentimento, quando você se alimentar, não vai ser, o seu próprio organismo não vai corresponder de acordo. Você está propenso a desenvolver uma diabetes, uma pressão alta. Tem pessoas que desenvolvem diabetes e não sabem por quê. É o modo em que vivem. São as escolhas que fazem, a teimosia que têm. Então Jesus nos ensinou a perdoar como um ato de sabedoria. Se nós não desvinculamos, pode ocorrer sim desta pessoa tentar nos atrapalhar. Agora, nada como nós tentarmos repensar o que ocorreu, fazermos preces aos benfeitores amigos que possam intervir, né, a nosso favor, a favor desse irmão que desencarnou, e tentarmos fazer essa amizade psiquicamente, espiritualmente e bem no coração.